Sobre essa questão da leptospirose, a gente já emenda aqui conversando com a doutora Fátima Marinho. Ela é epidemiologista da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora Fátima, leptospirose é só uma das doenças que podem ser causadas por essa enchente no Rio Grande do Sul. A senhora acredita aí num surto de várias outras doenças infecciosas? Bom dia. Bom dia. É esperado, não é? Sempre que nós temos enchentes, isso em vários lugares, né? Nós temos aumento de leptospirose, mas vejam que uma grande parte dos casos de leptospirose, eles são leves, né? E algumas pessoas vão fazer casos mais graves e vão necessitar de hospital e cuidado intensivo. A gente espera que estejam dando antibiótico profilático, especialmente para as pessoas que têm que ficar entrando na água, especialmente a água parada, né? Que ela vai acumular, porque ela é uma água contaminada com esgoto, né? E a contaminação por esgoto, a gente já traz junto nessa contaminação pela urina do rato, que é quem transmite a leptospirose para os seres humanos, né? E também essa é uma água contaminada, por ser uma água contaminada por esgoto, ela também traz risco para hepatite, né? E também para diarreias infecciosas, de uma maneira geral, tá? Então, nós temos esperado um aumento dessas doenças, né? Tanto das notificações de hepatite, mas que hepatite vai se dar num prazo um pouco maior até ela se manifestar enquanto doença, né? E a leptospirose, acho que a gente espera já deve estar aumentando, tá? Muito provável que já esteja aumentando, mas uma grande parte dos casos, então, passa como uma gripe, né? Com dor muscular, sabe? Ela lembra um pouco uma gripe, e talvez esses casos passem como sintomas gerais e gripe, e não seja identificado a leptospirose. Eu acredito que o foco principal seria os casos graves, aqueles que têm risco de vida. E outras doenças também, né? A gente falava aqui recentemente, tétano, por exemplo, pode ser um perigo lá para quem andou na água e acabou se contaminando. Mas a pergunta que eu queria fazer para a senhora é, em relação aos hospitais, os hospitais estão em petição de miséria no Rio Grande do Sul. Isso agrava a situação, né? Exatamente, porque nós estamos esperando, especialmente mais ainda que leptospirose ou hepatite, são as doenças respiratórias agudas infecciosas, que são as pneumonias e a influenza, né? Então, porque todos os anos, né, Rio Grande do Sul e várias cidades que têm um inverno, né, vários estados têm inverno bem marcado, né, tem aumento de doença respiratória aguda infecciosa. Tá? Então, todos os anos a gente começa a observar aumento dos casos de hospitalização por essas doenças, que começa já no finalzinho de abril, mas que começa a subir rápido em maio e junho, e atinge um pico em julho. Então, o que nós já temos, eu diria assim, o que nós já esperamos esse ano para o Rio Grande do Sul seria em torno de 4.000 a 5.000 hospitalizações já no mês de maio, né? E aí, considerando que eu esperaria mais 5.000 em junho. E aí tenho também as doenças crônicas, tá? Especialmente as doenças cardiovasculares, pela grande quantidade de casos. Né? O Rio Grande do Sul tem uma população envelhecida, acho que a mais envelhecida do Brasil, chega a ter 14% da população tem 65 anos ou mais, né? E essa população mais idosa, especialmente a partir dos 80 anos, 75, 80 anos, está muito, assim, muito provável que já tenha alguma doença cardiovascular, especialmente hipertensão, ou já tem uma doença isquêmica do coração, né? E essas pessoas tendem a ter um agravamento diante dessa situação. Então, somando as situações, ou seja, somando as doenças respiratórias agudas infecciosas, que também afetam mais idosos e crianças pequenas, né, eu esperando já um aumento, né, da hospitalização, esperando um aumento também de doença crônica, né, especialmente doença cardiovascular, que pelo número, né, ela tem um impacto grande, né, a gente precisa de muito mais leitos do que precisou, por exemplo, no ano passado. E nós observamos que com os hospitais alagados, que não estão funcionando, nós precisamos de mais
mais, né? Precisa de mais hospital de campanha e não necessariamente só campanha. Eles vão ter que ter uma capacidade maior para fazer algumas intervenções. Por exemplo, pacientes vão precisar ser entubados, né? Pacientes com doença cardiovascular grave descompensada, que também vão precisar de intervenções. Então, esse é um planejamento que eu acredito que as secretarias de saúde já estejam, né, trabalhando, mas ela tem que dimensionar a capacidade atual que tem funcionando e o quanto eu vou precisar a mais, considerando o que eu tenho já no meu histórico, que ele vai se repetir, não tenho dúvida, tá? E ele vai se repetir com maior número, né? Então, eu tenho que dimensionar também para isso. Para quê? Para evitar mortes que são evitáveis, né? As pessoas já sofrem, têm um grande sofrimento, toda a questão da saúde mental vai abalar muito, né, a imunidade dessas pessoas, especialmente idosos, né, vão estar muito abalados, a imunidade reduz, isso abre, né, um caminho especialmente para doenças infecciosas, né, com essa baixa imunidade e também para piorar a doença crônica que ele já tem. Então, se eu não atentar muito para isso, né, começar a trabalhar, né, tanto no controle dessas doenças, né, identificação, controle, e depois também dimensionar a minha rede hospitalar para receber os casos graves, né, eu vou perder o controle e vai colapsar, os serviços de saúde vão colapsar. Essa é a nossa maior preocupação. Mas eu acredito que existe um planejamento para isso. Doutora, e a gente ainda está em várias partes do país com uma alta incidência de doenças como a dengue e também doenças respiratórias, Covid-19, gripe. Inclusive, em São Paulo, os hospitais estão lotados, tempo de atendimento, tanto em hospitais públicos quanto privados, é de 5, 6 horas no mínimo. E aí eu queria saber como é que ficam essas doenças no Rio Grande do Sul, porque a dengue, a gente vai ter água parada lá, mas, por outro lado, a temperatura está diminuindo. E as doenças Covid-19, doenças respiratórias, até como a senhora já mencionou, a gente tem ali os abrigos, as pessoas muito juntas, né? Então, queria saber como é que é a perspectiva para essas doenças que já estão em alta no país. Exatamente, eu acho que você está corretíssima, né? Se eu já tenho um aumento aqui em São Paulo, que não está numa emergência de saúde pública climática, né? A gente poderia dizer que tem uma emergência de saúde pública devido à alta demanda que acumulou, dengue e agora também doença respiratória. Essa doença respiratória em São Paulo tem muita associação também com a poluição do ar, tá? Porque o clima está seco e poluído, né? O ar está muito poluído, então ele também aumenta essas demandas hospitalares e de atenção primária e hospitalares também, especialmente para idosos e crianças que vão descompensar, então, ou asma ou bronquites crônicas que tenham e também propicia as pneumonias e as infecções pelo vírus da influenza. A Covid é sempre uma preocupação, a Covid-19, porque o vírus continua circulando, tem novas variantes circulando no hemisfério norte e acreditamos que elas venham para cá, né? Então, veja bem que nós temos uma situação no Rio Grande do Sul, já com o colapso que já está existindo, tanto de toda a rede assistencial, mas também de toda a situação, né, ambiental, de condições de vida, né, as condições que as pessoas estão nos abrigos, por melhores que elas sejam, ela é uma situação de risco por causa do frio, né, que ele acaba penetrando mais nos abrigos, e também por causa da aglomeração, né, que aí facilita a transmissão de doenças respiratórias. Então, isso tudo assim, tende a causar um colapso na assistência no Rio Grande do Sul e aumentar o número de mortes por causa desse colapso. Tá? É isso que a gente tem visto. Nos outros estados, né, e isso também levou ao colapso da atenção primária e uma sobrecarga nos hospitais. E veja que são estados que não estão passando pela situação do Rio Grande do Sul. Então, no Sul, eu espero muito pior, mas claro que dengue nessa temperatura, a gente não está esperando caso, porque o mosquito ele não voa, ele precisa de uma certa temperatura, né, que é de calor, para voar, né? Senão ele não vai, ele vai ficar encolhido de frio, né? E as larvas também vão ficar paralisadas com o frio, então ele não vai ter reprodução, tá? Mas, por outro lado, nós estamos vendo uma outra situação que é grave,
que é até mais grave que a dengue nesse sentido, né? São doenças mais graves, tá? E que podem também causar esse colapso. E se não tiver, gente, não pode ser surpreendido pelaquilo que nós esperamos, pelo que nós sabemos que vai acontecer. Então, isso não pode me surpreender. Eu tenho que ter um plano. Se eu não conseguir equacionar nesse estado, eu vou ter que chamar a ajuda de outros estados. Né? Afinal, existe um Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde. Marinho, epidemiologista da Universidade Federal de Minas Gerais, muito obrigada, viu, pelas informações, pela entrevista. Obrigado, bom dia para a senhora. Obrigada a vocês, bom dia.